Então, Renan, eu quero trazer um assunto aqui que a gente ainda não trouxe, que é o sistema de saúde, né? O sistema de saúde brasileiro, o SUS, muita gente não vai entender o que eu vou falar, mas é um excelente sistema, uma referência mundial em saúde. Tem muitas campanhas de controle de infecção. Esse discurso de petista. Não, mas é referência. A saúde brasileira é referência. Muitas pessoas que viajam para fora mantêm seus planos aqui para, em caso de uma doença grave, vir para o Brasil, tanto particular como também o setor público aqui tem realmente... O problema é a gestão e a funcionalidade desse setor, né? Mas o que ele aplica, doenças raras aqui no Brasil são tratadas de uma forma bastante importante. Então, eles têm realmente HIV, controle total. Então, eu queria entender o seguinte: a gente tem um grave problema de gestão da saúde pública. Aqui na Bahia, por exemplo, trazendo o cenário que eu conheço, temos regiões que não tem simplesmente hospital. Não tem. Regiões enormes, certo? Que são, assim, de uma extensão aí de uns 500 quilômetros e só tem um hospital que atende aquela região inteira. Por outro lado, a realidade do médico é complexa, porque os médicos não querem ir para os interiores para ficar dependente do salário pago por um prefeito corrupto que enrola ele ali, que não paga aquele salário. Você pensa em alguma política para essa classe, para a classe dos médicos mesmo, da saúde, assim, plano de carreira, alguma coisa que faça com que essa legião de médicos recém-formados que temos aqui, inclusive no país, tenha interesse em ir para esses interiores, fomentar algo mais contundente para a política pública real, né, a saúde real do brasileiro? O SUS, vou começar justamente porque muita gente na direita vê um problema no SUS, e se a gente pensar só no princípio da subsidiariedade, que ainda é liberal, né? Quanto mais próximo da base, quanto mais, vamos colocar aqui, quanto mais autônomo e com concorrência melhor, o SUS em tese surge como algo problemático. Mas a real com a tecnologia, a centralização não é ruim. E é isso, conversando até, indo para a pergunta anterior do Timóteo sobre os gringos, a galera de tecnologia, eles falam, cara, vocês têm no Brasil um sistema de saúde que é centralizado, que devia ser super problemático na hora do acesso, na hora de fazer os exames, mas agora com tecnologia isso vai ser uma revolução. E dá para fazer uma revolução real no SUS. O sistema inglês, o sistema chinês e El Salvador, eu tô citando muito El Salvador, porque El Salvador conseguiu um super sistema de saúde e eles meio que resolveram esses grandes problemas. O problema nosso maior é um problema de acesso. Acesso para fazer o exame, acesso aos hospitais para fazer as cirurgias. Você não conseguiu em alguns lugares montar o sistema que eles chamam de o tal do hub and spoke, que tem que ter um hub, que é uma cidade, em geral, média, grande, logisticamente bem localizada, que ele atende com esse hospital toda aquela região, aquela macro-região ali. E ao redor dele, nas cidades um pouco menores, você tem as policlínicas para as pessoas fazerem o exame, e nos municípios você vai ter os UBS, uma UPA, etc. Beleza. Isso não está feito porque nós, vou colocar, em estados com mais infraestrutura, com mais grana, você entrega, São Paulo, esse modelo está bem feito, tem uns hospitais de referência espalhados por todo o estado e as clínicas menores dos municípios, então você consegue dividir bem. Agora, aqui na Bahia não, boa parte do Nordeste você não consegue ter, Norte menos ainda. O sistema de saúde é usado como moeda de troca de político. O exame aqui, ele é condicionado ao contato que você tem. Você fura a fila do exame, que você não tem... Você tem critérios que são, vamos dizer, subjetivos e discricionários. E você fura a fila do exame. Você fura a fila da cirurgia. A gente tem que ter um modelo de fila com os critérios objetivos, que assim, uma moça tá com uma suspeita de câncer de mama. Ela vai fazer rápido o exame dela. O exame dela vai passar a fila. Isso no Brasil não tem. Não existe o critério objetivo. O critério é assim, nossa, acho que eu tô com câncer de mama. Deixa eu correr aqui, eu tenho um amigo meu que é vereador, que vai falar. É isso que as pessoas fazem, vamos ser sinceros. O critério tem que ser objetivo em termos nacionais, para evitar furada de fila. 2, não existe no Brasil prontuário único. Não tem. Então, o prontuário teu pode estar num hospital, o outro tem um prontuário em outro hospital, outro numa clínica. A gente tem que ter um prontuário único. E esse prontuário único, ele tenha todas as suas passagens, todas as suas ocorrências hospitalares, exames que você teve que fazer, gripes que você teve. Porque com base nisso, você vai conseguir aplicar finalmente o uso da inteligência artificial, machine learning. A China vai fazer isso em escala. E aí você consegue predizer, com base nas suas ocorrências, essa pessoa vai ter diabetes, essa pessoa vai ter um problema cardíaco, essa mulher está desenvolvendo câncer de mama. E aí você consegue aplicar a política preventiva nela. Aí você consegue mandar o agente de saúde, ô dona Neide, estamos com o teu prontuário único, tocou no nosso sistema aqui, você vai ter problema, você vai ter um ataque cardíaco, a gente vai mandar o agente de saúde, a gente vai mexer na tua alimentação, você vai precisar mudar e vou te passar os exames. Isso é o básico, só que sem um prontuário único você não tem a base de dados para fazer isso. Falei isso de alterações no sistema porque isso vai gerar uma revolução. El Salvador tá tocando essa revolução e é sensacional. Você tem basicamente o SUS deles tá no celular,
você coloca os seus sintomas aqui, você consegue fazer o teleatendimento. Então, eventualmente, uma pessoa quer fazer um oncologista, vamos pegar o caso da moça. Aqui demoraria meses para conseguir um exame se ela não tiver o contato. Num sistema que é integrado digitalmente, ela vai poder fazer um teleatendimento, dependendo do caso, com o médico que está no Rio Grande do Sul, ou que está em Roraima, que está em qualquer lugar. Ele atende em outro lugar, ele recebe, se ele for no privado, eventualmente algo pela cota SUS ali, para ele receber um pagamento. E com base nisso, eu acelero os atendimentos. Outra coisa, o Buqueri, nesse sistema dele, ele instalou totens com estoque de remédios que a pessoa já... vai naquele totem, já pega o QR Code, você bate ali, você retira agora esse remédio. Então você conseguiu ter pro atendimento básico, tanto o teleatendimento quanto para buscar um remédio, ele deixou tudo muito mais rápido. Isso deixou as filas menores, isso permitiu que aí os atendimentos mais complexos andassem. Indo pro plano de carreira dos médicos, naturalmente, quando você tem um plano de investimento para esses hospitais centrais e para as policlínicas, você vai poder montar os planos de carreiras para eles. Só que você não consegue fazer esses planejamentos hoje, porque não existe investimento e os critérios são subjetivos. Nisso, o governo federal vai ter que botar a mão no SUS e falar, esse aqui é o plano de investimento dos próximos 15 anos, esses aqui são os hospitais, esses aqui são as pessoas que serão contratadas, e aí você monta os concursos e os planos de carreira baseado nisso. O problema é que hoje é tão caótico que você não consegue desenhar um plano de carreira. Não sabe assim, vai ter o seu hospital em tal lugar, não sei, pode ser que eu faça em outra cidade, simplesmente porque o lobby do deputado foi pra fazer outra cidade. Os critérios não são objetivos. E os médicos, mesmo nas cidades pequenas, eles são contratados pela própria prefeitura. Exato. E isso é muito frágil na relação. Muito. E eu acho que os governos estaduais, especialmente na contratação de médicos mais especializados para os hospitais, aí sim, a gente tá falando, vamos dizer, de contratos e planos de carreira de longo prazo que você precisa ter. E eles têm que ser, o governo estadual ele começa a incorrer em crime de responsabilidade se ele não cumprir em planos de investimento. Porque isso acontece muito. E a existência desses hospitais e a regionalização deles não pode ser dada justamente por interesses políticos. O político quer puxar aqui pra cidade que ele tem muito voto. Que é isso que os caras fazem. Cara. Às vezes não é logisticamente, vamos dizer, funcional. Eu sei que não é saúde que eu vou falar agora, mas é um exemplo. Lá no Rio Grande do Norte, era pro aeroporto ser num determinado lugar perto de Natal. Fizeram num outro só porque caía na fazenda de um deputado e aí o deputado ia ter uma restituição da grana. O hospital segue esses critérios. Tem brigas pra receber o hospital na cidade porque o cara quer inaugurar. Aí você põe uma cidade que é logisticamente muito ruim pra receber e não numa cidade que tem que ser o hub. A gente tem que fazer isso. É uma matéria basicamente de planejamento e de poder central. E o governo federal vai ter que atuar nisso.